Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça em cada um de nós, encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina dos Espíritos, nesta casa, caminhando para Jesus, que nos acolhe, que nos conforta, com esses trabalhos de educação, de entendimento da doutrina que nos redime. Hoje teremos o nosso irmão Bruno Filizola, que participará da 103ª reunião. Ele é trabalhador do Peixotinho e vai nos trazer uma mensagem sobre as apóstolas de Jesus, Esmeralda, a cigana. Para iniciar os trabalhos da noite, eu peço ao nosso irmão Rildo para que faça a prece, por favor. Boa noite, meus irmãos. Muita paz para todos. Sabemos que o Espiritismo é a luz do mundo e o caminho para Jesus. Elevemos nosso pensamento a Jesus para que nossa noite hoje seja maravilhosa e que possamos, Senhor, pedir em Teu nome muita paz para todos os nossos irmãos que se encontram nesse momento, passando por necessidades e tendo a obrigação, Senhor, que nós não sabemos qual, de cumprir essa sua tarefa aqui no plano de provas e expiações, Senhor. Jesus amado, ilumina todos aqueles, Senhor, todos os nossos governantes, para que possa conduzir com muita serenidade e sabedoria as nossas vidas e a vida de tantos outros necessitados, Senhor. Jesus amado, pedimos também que olhe com carinho, emanando luz, força e coragem e muita saúde para todos os nossos irmãos que se encontram nesse momento, seja no hospital necessitado, nos abrigos, nos asilos, nos manicômios, nos presídios. São todos nossos irmãos, Senhor, que passam por necessidade. Em Teu nome, Jesus, pedimos também que afaste o egoísmo da cabeça dos homens, que nós sabemos que é a chaga do mundo, Senhor. E que nesta noite, os bons irmãos espíritos estejam próximos ao nosso irmão Bruno Filizola, passando o seu conhecimento e a sabedoria espiritual que emana de seu espírito. Em nome de Jesus, passo a palavra ao nosso irmão Luiz Guimarães para dar como iniciado nossos trabalhos na noite de hoje. Muita paz para todos. Assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, iniciamos os trabalhos da noite, passando a palavra para o nosso irmão Bruno Filizola. Muita paz. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Obrigado, seu Luiz. É muita alegria estar aqui de novo com vocês, falando sobre textos que me agradam muito, né? É muito prazeroso, realmente. Eu curto muito estar aqui conversando com vocês. Eu vou compartilhar a tela já para a gente começar a falar um pouquinho sobre o nosso conteúdo, o que a gente vai ver aqui hoje. São as apóstolas de Jesus, uma das apóstolas de Jesus, que é agora Esmeralda. Ela é uma cigana. Eu gosto muito desse tema, de falar sobre essas mulheres fascinantes do Evangelho, porque os Evangelhos sempre descrevem coisas muito belas, encontros muito legais que ocorreram há muito tempo, né? Há 2000 anos, mas não parece atualíssimos, muito atual. A gente precisa muito de tudo que aconteceu lá no Evangelho. Só que existem. Será que existem outras coisas, outros encontros belíssimos de Jesus com outras pessoas que não estão relatados nos Evangelhos? Claro que isso aconteceu. E essa palestra, que é baseada em um dos capítulos desse livro, né, de Mulheres Fascinantes, de Leon Tolstói, né, foi psicografado por Sirineia, ele editado por Leon Tolstói. Ele nos traz 7 capítulos, 7 exemplos de mulheres que fizeram um apostolado junto a Jesus, que foram contemporâneas a Jesus. Falando um pouquinho sobre o Tolstói, eu queria trazer para vocês quem foi Leon Tolstói, né? Ele é nascido em Yasnaya Poliana, na Rússia,
né? É considerado um dos grandes homens da literatura russa do século XIX, né? A gente conhece Leon Tolstói, né? Ele tem contos, né, autobiográficos, ele tem muita... Ele participa muito, ele narra muito do que ele faz, do que ele participa. Então, ele se mete no meio do povo, ele vive, e aquilo que ele vive, ele autobiografa. Tá? As obras mais famosas dele são Guerra e Paz e Ana Karenina, já como espírito encarnado ainda. Né? Ele é uma pessoa extremamente pacifista. Ele não acreditava em guerra como forma de mediar ou de solucionar conflitos, mas sim na reforma íntima individual. Reforma íntima individual que Leon Tolstói, nos anos de 1800, século XIX, ele já falava, e aqui nada tão atual como a gente está falando de reforma íntima, como a gente vive hoje, nesse momento que a gente está passando tão importante, de tanta transição. Uma característica interessante é que, mesmo ele sendo cristão, ele repudiava os dogmas. Né? O cristianismo por ele, que ele professava, era muito mais próximo do cristianismo primitivo, no qual você não tinha uma conotação, uma determinação, uma denominação de ser cristão, de ser budista, de ser... Uma coisa que eu queria, nesse começo que a gente refletisse, é que Jesus era cristão? Será que Buda era budista? Será que... Entende? Eles não tinham nada disso, eles viviam o amor apenas, era isso que eles faziam, essa era a religião. Quem colocou dentro da caixinha fomos nós que colocamos dentro da caixinha, trouxemos as denominações, porque a gente precisa disso. Mas o que essas grandes referências tiveram apenas o amor. Era isso que Tolstói também defendia. E o engraçado é que ele era de família rica, ele perdeu os pais cedo, e ele sempre queria ter uma vida simples. Mas sempre que ele se metia no meio do povo, passava para mendigar também, até para estar no meio do povo, para sentir o povo, quando as pessoas descobriam que era ele, expulsavam ele, ou seja, ele não conseguiu ter tanta simplicidade, tanto contato com a natureza como quero que ele queria. Tá? Então, ele nos traz essa história de Esmeralda. Tá? E aí, o que é que... Eu acho que é uma palestra diferente, que é uma contação de história. O que eu queria conversar com vocês é justamente isso. Eu vou contar a história de Esmeralda, a gente vai pensar algumas mensagens ao longo dessa história, mas a palestra é isso, a gente falar um pouco sobre a história de Esmeralda, a cigana. Começando a história, imagina agora que a gente está de volta à Palestina, lá naquela época, na Europa antiga, de 2000 anos atrás. Né? Naquela tarde de maio, né, os pássaros estavam cantando no meio da floresta, começavam a chegar, imagina uma paisagem muito linda, começavam a chegar aqueles carroções, certo? Que foram se aproximando e parando junto aos rios na busca de água, parando as carroças para poder descansar, para comer. Então, os ciganos começaram a montar o seu acampamento. As carroças parando, eles começaram a cozinhar, montar os caldeirões, aquele cheiro maravilhoso, os animaizinhos fugindo, né, porque tem movimento, muita gente chegando, né, carroças chegando, tirando aquele silêncio, né, tirando aquela paz que estava ali. Né, a música começou a tocar, e os ciganos, como sempre fizeram, como era do seu costume, começaram a montar a sua roda de dança. Foi então que de uma das tendas surgiu aquela delgada criatura, sempre com aqueles panos cintilantes, né, bem ornamentais, transparentes, com muitos pingentes, braceletes de ouro na orelha, bem aquilo que a gente conhece como cigano, e começou a dançar. Olho verde, olhos verdes lindos, um sorriso muito grande, se entregando à dança a todo momento, né? É uma dança. Esmeralda, quando dançava, ela envolvia todos, ninguém conseguia desviar os olhos, porque era muito, muito tranquilo, era uma beleza maravilhosa. E ela dançou, fez aquele show muito alegre. As pessoas sempre pediam que ela dançasse a segunda música e tal, mas aí ela não dançou, não queria dançar. Ela voltou para
para sua carroça, né, que representava o seu quarto, né, que era a sua casa. E quando ela se sentava, ela sentia uma falta muito grande. Ela sentia uma dor, uma saudade que ela muitas vezes não entendia o que era. Quando ela dançava tão bem, mas era porque ela se entregava à dança de forma a esquecer, desanuviar, a não permitir que aquelas memórias, aquela dor toda voltasse à tona. Ela sempre queria que a dança continuasse ocupando espaço na cabeça. Só que aí, quando ela para de dançar, que entra no carroção, ela sente aquele vazio, aquela dor. Lágrimas comumente saem no rosto, com muito soluço, com muito choro. Ela sempre com medo que aquela família que tem acolhido ela escutasse ela. Ela não queria trazer tanta dor para aquela família tão boa que a acolheu. Ela viaja e recorda-se mais uma vez da infância. Em algum lugar no passado, agora distante, ela se lembra da doce e bela mãe, de mãos macias e ternas, que acalentava ela, que cuidava com um sorriso muito lindo. O pai, um belo homem com profundos olhos negros, carregando-a nos braços, brincando, dizendo-lhe muitas vezes do amor que ele professava por ela. Eles moravam numa casa ampla, bela, com muitas árvores, frutas. As crianças pulavam nas árvores, os irmãos, os amigos, porque tinham mesa farta com frutas, com sementes. E por que as crianças pegavam fruta da mesa? Eles preferiam subir nas árvores e coletar de lá. Uma ama que cuidava dela. Ou seja, era uma vida muito feliz, uma vida cercada de carinho, de amor, com pais calorosos, muito atenciosos. E essa saudade era tão dolorosa que nunca a abandonava. Quando ela dançava, ela conseguia se afastar um pouco disso. E aí, ela passou um determinado tempo a escutar aqueles comentários, aquele comentário à minha voz que os adultos estavam falando, porque tinha um tal de Romanos, tinha o que era romano, só que ela era uma criança, ela não percebia a importância daquele comentário. E ela só percebia a atenção, a seriedade nos rostos das pessoas, da família. O cerco à cidade resolveu-se em poucos dias. E as tropas romanas invadiram a cidade, derrubando vidas, derrubando sonhos, com inimaginável e desnecessária crueldade. Hoje nós nos perguntamos qual o porquê de tanto furor, de tanto sangue derramado, se os romanos já os haviam dominado. Não precisava disso. Não era para ser assim, era criança. O pai, que utilizando voz, aquelas palavras de carinho, tentando segurar a fúria dos romanos com palavras de calma, 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 foi traspassado por uma espada ao defender a família com palavras, não com armas. A mãe e as irmãs de 10 e 12 anos foram arrastadas para um dos grandes quartos daquela vivenda enorme, dos luxuosos quartos, seguidas por soldados bravos e sedentos. Foram mortas. Os irmãos brutalmente assassinados. Aqueles criados que tinham energia, que tinham força, foram separados para serem levados a Roma para servir como os espólios de guerra. Aqueles que eram mais velhos ou mais cansados, como a doce ama que cuidava dela, foram assassinados brutalmente. A mesma ama que colocou ela embaixo de um pesado móvel, escondendo, e disse: não saia daí por nada. E ela, criança, vendo tudo aquilo acontecer, escondida, os romanos não deixaram nada. Destruíram a casa, levaram tudo que podia, mataram todos que podiam. Depois de algum tempo, ela saiu, não sabe quanto tempo foi, se foi dia, se foi hora.
aquele sangue no chão, ela tentando não pisar no sangue, saiu ao terreno da casa e foi encaminhando para o estábulo, onde tinham vários cavalos que agora não estavam mais lá, os cachorros que tomavam conta da propriedade, assassinados, mortos lá, aquele gatinho dela, um bola de pelo, que ela dormia do lado dela, jazia parado no chão. Ela, sem saber para onde ir, o que fazer, gritou, chorou. Em posição fetal, deitou e adormeceu. Foi quando caravana de ciganos que andavam, né? Os carroções, os ciganos fazem os carroções de moradia às estradas de lá. E os ciganos, percebendo o que tinha acontecido, entraram nessa propriedade que estava arruinada, imaginando se podia ter alguma coisa que eles poderiam pilhar, sei lá, conseguir algo para a sobrevivência, que é um povo nômade, vendo todos os horrores que tinham acontecido naquela casa. Eles se apiedaram e, num local mais, onde o terreno era mais fofo, eles cavaram uma grande vala e colocaram todos aqueles corpos, fazendo uma pequena cerimônia. Inclusive, viram aquela criança em posição fetal no chão, acho que acreditando-a morta, trouxeram e colocaram na vala. Começaram a jogar terra. E ao jogar, viram que aquela criança se mexeu, respirou, reclamou. E eles disseram, Deus, ela está viva, parem. Vamos tirar essa criança. E ela foi acolhida, recebida como filha pelas famílias. Ela passou 7 dias em febre, em sono profundo que não recuperava. As ciganas, como anjos, ficaram sempre ao pé da cama, cuidando, utilizando de toda a medicina da época, que era a ciência daquele povo, e rezando, orando para que ela recuperasse. Após 7 dias de sono profundo, ela acordou, abriu os olhos, voltou a dormir, e aí, ao acordar, já acordou recuperada. Sempre que lhe perguntavam, né, o que tinha acontecido, ela se negava a falar. Ela ficava, se escondia no silêncio, porque era muita dor para aquela criança, ela não sabia o que falar. Compreendendo-lhe a dor, aqueles ciganos que agora representavam a família dela, não insistiam naquelas perguntas, deixando que o tempo levasse para bem longe as torturantes recordações. Bem cedo, perceberam que aquela criança resgatada da morte era especial. Tinham dons diferentes. Perguntaram sobre o seu nome, uma única vez o mencionou, Raquel. Mas ela não atendia por esse nome, como se ela quisesse deixar o passado todo para trás. Não sou Raquel. Então, chamaram-na de Esmeralda, motivada pela beleza dos seus esplêndidos olhos. Esmeralda tinha uma rara inteligência e sensibilidade. Os anciãos, percebendo isso, né, os anciãos que tinham todo o conhecimento, né, eles permitiram que ela aprendesse. Eles perceberam que ela era diferente, que existiam projetos muito mais ambiciosos para aquela alma. Ela tinha muitos dons mediúnicos que, com aquele treinamento daquele povo, com todo o aprendizado daquele povo, ela foi dilatando e aperfeiçoando, sempre estudando e se dedicando. Ela criou uma precisão e uma sensibilidade como nunca. Também ensinaram a dançar, porque desde pequenininha ela fazia isso, porque aquela criaturinha com tanta beleza, com tanta graça, ela fora fadada a isso, ela precisava dançar, ela encantava as pessoas quando dançava. E ela fazia isso tão bem, de forma tão graciosa, que suplantou as mestras. Lembra que aquele espírito, como que ansiando por se libertar das amarras do corpo físico, pairava em sublimes arroubos de inimaginável beleza aos sons dos instrumentos ciganos. Essa fuga que ela, desde pequena, ela fazia, ela se entregava à dança, de forma a esquecer, a afastar aqueles pensamentos tão doloridos. Por isso, ela tinha uma graciosidade, uma leveza, uma beleza
que encantava todos que passavam. Sempre, ela então começou a perceber que a infância ela mantinha cada vez mais atrás, tentando muito recalcar. E aqui faço uma paradinha, a gente sabe, que a gente estuda um pouco o comportamento, que o recalque é importantíssimo para o nosso equilíbrio psíquico. Né? Então ela fazia isso, ela recalcava, não queria pensar, os rostos dos pais, dos irmãos, eles iam desvanecendo, né? E ela fazia muito isso, que ela não queria pensar, porque a dor era muito forte. Né? Aqueles membros, aquelas pessoas da caravana, que eram agora a sua família. E como família, eles protegiam-na, eles ensinavam-na, ela aprendia tudo que poderia aprender. Ela aprendia a medicina, ela aprendia a ler as mãos, ela aprendia a ler as tripas, ela aprendia a ler as estrelas, ela aprendeu as poções. Então, ela se dedicou muito a isso, aprendendo tudo que ela podia aprender para desenvolver cada vez mais os seus dons de mediunidade. Né? E eles percebiam que ela exercia uma ascendência moral e espiritual muito forte no grupo. Eles percebiam que aquela criança, aquela que agora, uma jovem, uma bela jovem, ela era diferente. Uma vez, eles foram, aquela caravana, ela foi indo em direção a Roma, aquela metrópole tão grande, tão importante naquela época, era o centro de inteligência daquela época. E aquela proximidade, aquela cidade que trouxe tanta dor para ela, despertaram nela emoções e conflitos que ela julgara recalcados. Ela percebeu que ela não tinha superado isso tudo ainda, mas ela não queria, de forma alguma, falar isso para aquela família dela, porque ela sabia que se ela falasse para a família dela, a família cigana, o que ela sentia, eles iam mudar o rumo, eles iam sair, eles não iriam para Roma. Ela entendia isso. E ela também entendia a importância deles estarem em Roma, fazendo aquilo. Aquela noite, o sono foi quase inconciliável. E de manhã, aquela manhã foi recebida como um alívio muito forte. Sempre passava ela muito triste, muito complicada, porque quando ela estava em Roma, passavam aqueles soldados com aquelas roupas, aquela visão dela pequenininha, embaixo do móvel, vendo toda aquela violência acontecer. Quando ela olhava um soldado daquele, tudo aquilo voltava com uma força muito grande. Por mais que ela repreendesse, ela dizia que não adianta eu querer fazer nada. Ela era uma pessoa muito bondosa, mas ela sentia que no fundo, ela sentia ainda necessidade de retaliação. Naquele momento, né, foram para a cidade e os ciganos pararam, começaram a armar suas barracas e as dançarinas, as ciganas, o que seriam as irmãs dela, na comunidade que ela vivia, começavam a dançar. Dançaram, foram juntando pessoas, soldados, as pessoas foram se aproximando, foram aquele montante de pessoas cercando a dança das ciganas. E aí chegou a vez dela, quando ela saiu e foi para o meio da dança. Nesse momento, as irmãs dela saem, abrem espaço para ela, porque elas sabiam que elas acreditavam que cada um tem os seus dons. Elas não tinham inveja de Esmeralda, porque elas sabiam que a divina providência agraciava cada um com os dons necessários à sua vida, à sua história. E elas ficaram felizes com isso, aceitando sem nenhum problema que Esmeralda assumisse sempre o palco, atraindo a atenção de todos. Naquele momento, quando ela está dançando, seu coração ela começa a perceber que alguma coisa está errada. Ela nunca se sentiu tão fragilizada, tão exposta. Ela pedia que todos aqueles movimentos que ela exercitou tantas vezes, que ela não deixassem ela na mão nesse momento. E ela viu, no meio de todas aquelas pessoas que estavam olhando-a, ela viu aquele assassino. Aquela pessoa que tinha trazido tanta dor, tanto ódio, tanto sofrimento para a família dela. Ele, em destacada posição, apoiado na espada,
olhando para ela, aquele assassino romano. E ao lado dele, um jovem que, pela aparência, a semelhança de feições, deveria ser seu filho, que também a fitava, extasiado. Ao perceber isso, ela tentava não demonstrar suas emoções, mas aqueles olhos verdes sempre fitando aqueles dois. Ela dançava, ocultando toda essa mágoa, toda essa dor que ela sentia. Ela observava e percebia nos olhos do homem surpresa e cobiça, nos do jovem encanto e ternura. Acabou, né? Ela ansiando para que acabasse aquela dança, para sair logo, os aplaudindo, ela ignorou aquilo e de repente ela sente algo queimando como fogo. Uma moeda tinha tocado os pés dela. Aquela moeda tinha sido jogada por aquele oficial romano, aquele assassino. Ela correu para a carroça que ela tinha como lar e os companheiros a encontraram desmaiada, de mãos geladas, corpo em convulsões. Eles não sabiam o que tinha acontecido, se tudo foi tão certo, tudo deu tão certo, tudo foi tão correto, não aconteceu nada de errado. E aí, no dia seguinte, Esmeralda guardou o leito, não conseguiu levantar. Ela havia sentido que tinha vivenciado um pesadelo sem fim. Por mais que ela tentasse desviar o pensamento, não pensar naquilo, a mente se recusava a esquecer aquela vontade de vingança, a revanche. Ela perdia o equilíbrio. Porque aquele assassino estava ali junto dela. Porque vieram a Roma. Nisso ela perde toda a harmonia, totalmente desarmonizada, submetida ao assédio das sombras, se debatia entre lágrimas e gemidos. Voltando no tempo, ela sente aquele sangue novamente nas vestes, lá da infância. Nesse momento, com tanto sofrimento, ela semiconsciente, sentiu que mãos frescas e suaves tocaram suas faces. Ao mesmo tempo que braços amorosos envolveram-na. Envolta em saferina claridade, pareceu-lhe um anjo com as feições da sua mãe. A angelical criatura consolava, estimulando-a ao perdão libertador, sempre mencionando o nome de Jesus. Foram momentos de acolhimento, momentos de tranquilidade, de uma paz infinita. Ela adormeceu ainda no colo da mãe. Nesse momento, ela sentiu-se elevada aos ares, como se asas tivesse. De mãos dadas com a mãezinha, deixou-se conduzir confiantemente, percorrendo os espaços com rapidez e segurança. Ela podia voar, ela sentia-se voar. E via que não estava só. Ela olhava para os lados e via outros seres também, com um fio de luz ligando a terra. Percebia aquele fio de luz e também viu nela aquele fio de luz. Ela foi transportada e levada para um anfiteatro, onde muitas pessoas estavam também nesse anfiteatro. De repente, um homem se destacou diante da Assembleia, convidando-os todos à oração. Naquele momento, aquela prece que aquele homem fazia caíram como bálsamo sobre as feridas do passado. E lágrimas, dessa vez isentas de revolta, isentas de toda aquela dor, lavaram todos os ressentimentos, afastando aquelas ideias infelizes de vingança. Puxa vida, como era bom aquilo. Como era bom estar naquela palestra. Como aquela pessoa tinha um poder tão grande com aquela oração de transformar corações tão machucados, tão sofridos. Naquela palestra, ele citava o nome de Jesus. E ela percebeu, de repente, que aquele nome não era mais estranho aos seus ouvidos. Como que ela pudera esquecer? Enredar-se tanto nas dores do mundo, alheando-se às reais finalidades de sua experiência encarnatória. Como é que ela pôde, naquele momento,
ela começou a sentir, começou a perceber que ela tinha uma missão, que ela tinha algo mais e que aquilo não estava lembrando, que ela não lembrava daquilo. E aqui, meus irmãos, eu paro um pouquinho para a gente refletir. Será que nós estamos cumprindo a nossa missão reencarnatória? Quando você dorme, nas suas orações, nos seus momentos com você e com Deus, você sente que está no caminho da sua missão reencarnatória? Será que, como Esmeralda estava, nós não estamos alheios à nossa missão aqui na Terra? Ao que a gente deve fazer? Ao que nós combinamos que íamos fazer ao estar aqui? Pensem nisso. Isso eu peço a vocês hoje. Pensem nisso nas suas orações de hoje. Reflitam sobre isso. Conversem com Deus hoje e tragam essa reflexão para o coração de vocês. Durante a palestra, aquele homem falava, né? E aqui eu vou ler para vocês. Todos vós estareis brevemente, se isso já não aconteceu, em contato com o divino missionário do amor. Pois recolheste sobre os ombros, com sublimes imperativos de humildade e renúncia, a árdua tarefa de auxiliar na propagação dos redentores ensinamentos do Cristo após sua partida. A ocasião se aproxima, meus irmãos. Sois certamente os trabalhadores da derradeira hora. Nesse momento, ela percebe que há uma tarefa, que há algo que ela precisa fazer. Que aquele grupo que estava ali eram as pessoas que iriam, após o desencarne de Jesus, iriam continuar propagando a palavra, propagando o evangelho de Jesus por toda aquela terra da Palestina e dos outros lugares. Ainda ele falava: carregareis por toda a existência a candeia destinada a permitir que a luz se espalhe por remotos lugares, dissipando as trevas. Muitos ainda estão alheios aos reais compromissos assumidos. Será que nós estamos alheios aos nossos reais compromissos assumidos? Reavivemos uma vez mais as diretrizes sublimes, reponhamos as energias, plantemos firmes em firme solo os nossos pés, edificando as nossas crenças e valores renovados à luz da Boa Nova. Aqui, pessoal, nesse ponto, eu queria também fazer uma outra parte aqui com vocês. Nessa fala desse homem, né, desse ser, desse espírito tão forte nessa palestra que Esmeralda está participando, ele fala: reavivemos uma vez mais as diretrizes sublimes, reponhamos as energias, renovando os nossos votos e valores. Esse é um dos grandes características, uma das grandes forças da oração. Todo esse nosso encontro com Deus, a gente reavive as nossas energias, sempre pensando no nosso projeto encarnatório, o que a gente pode fazer aqui na Terra, com o nosso papel aqui neste mundo, nesse planeta. Então, a oração é uma forte ferramenta para reavivar as energias nesse trabalho de edificação dos nossos valores. A oração e o trabalho. Quando retornardes ao receptáculo carnal, recordar-vos-ei vagamente deste encontro, estando mais suscetíveis à orientação superior, cabendo-vos analisar, acatando ou rechaçando as instruções adivindas da espiritualidade. Mais uma vez, o livre-arbítrio. Aqui, pessoal, veja que por mais que tenha sido combinado, por mais que você tenha trazido, tenha feito um plano encarnatório, por mais que você esteja ali, recuperando, reavivando, reenergizando, você ainda tem a decisão de seguir ou não. Seguir ou não, é o seu livre-arbítrio. O caminho que você segue, o caminho que nós seguimos, somos nós que estabelecemos. Do mesmo jeito que nós estabelecemos o nosso planejamento reencarnatório, aqui, quando a gente está aqui, a gente tem que continuar agindo com o comportamento do Cristo, com o comportamento que a doutrina prega, né? O nosso comportamento, basta olhar para o nosso modelo, né?
que é Jesus Cristo. E mesmo assim, a gente muitas vezes decide por não seguir, não seguir o caminho que a gente tem planejado. É o nosso livre-arbítrio. De repente, ela se sentiu puxada. Esmeralda sentiu-se puxada e acordou na sua cama. Ainda, quando ela abriu a mão, ainda tinha uma pétala de uma flor e um perfume que ela recordava a mãe dela. Nesse dia, nessa manhã, ela acordou renovada. Era uma outra pessoa. Ela uniu-se ao grupo, saiu do seu carroção, né, e foi lá conversar, comer, dançar. Ela sentia-se diferente, ela sentia com uma paz que ela não sentia há muito tempo. E alguma coisa de muito bom ela sentia que ia acontecer. Aquele medo que tanto atormentara, acabara. E agora se dia lugar à esperança, ao desejo de viver cada momento e de ser feliz. E aí, naquele dia, elas voltaram para Roma, né? E ela foi participar dos eventos que eles faziam, leitura de mãos, etc. E ela lia as mãos das pessoas de forma a provocar muito espanto e admiração, porque naquela manhã, especialmente, ela acrescentou consulta incomuns e interessantes conotações, conselhos que adivinham de algo muito maior, que eram superiores demais para aquela juventude, para aquela garota tão jovem. Aquela luminosidade que ela emitia parecia envolvê-la e sua beleza resplandecia demais. Ela, naquele momento, toda aquela emoção, todo aquele encontro, toda aquela energia renovada, ela estava ali, estava transbordando, semeando ainda luz e força para as pessoas que a cercavam. Mas, de repente, uma forte mão colocou-se entre as suas, com essa lavada em sangue. Era ele, o assassino de sua família. Ela perdeu os sentidos, estava tonta, foram abandonando, ela foi caindo, sentindo cair no chão, quando ela sentiu que braços fortes e ansiosos resgataram-na, ajeitando-a cuidadosamente em luxuosa liteira. Os ciganos, ao verem isso, foram atrás e tentaram trazê-la de volta. E um jovem romano que ela tinha visto na apresentação do dia anterior foi insistentemente firme e disse: não, ela precisa de médicos, eu vou cuidá-la, vou levar para a minha casa e vou cuidá-la. Se vocês quiserem, podem vir comigo. E três senhoras foram com ela e esse romano para a casa desse romano. Nessa casa, nessa luxuosa vivenda, ela guardou o leito ainda por vários dias, mergulhada em sono profundo. A febre ainda estava presente, mas o médico, aquele médico que visitava sempre colocava nada que o tempo não curasse. E ficou, né, morando com eles, ficou uma das ciganas para tomar conta, para estar ali com ela. Tá? Uma semana depois, ela estava recuperada, embora ainda fraca, e o jovem, aquele jovem insistia sempre que não, ela ainda está precisando de um médico, ela não, é interessante que ela fique. E aí ela e aquele jovem, Lúcio, sempre passeavam nos jardins de braços dados. E o Lúcio sempre dizia: não, deixa ela aqui, ela precisa de mais acompanhamento médico. E eles foram cada vez mais se aproximando. Os meses foram passando. Meses. E para Livro de Esmeralda, o dono da casa, aquele romano, vocês lembram? Aquele romano que era o pai desse menino, estava constantemente ausente, em campanha pelo Império Romano, destruindo outros lares, invadindo famílias, matando pessoas. Tudo isso para aumentar o poderio, a força do Império Romano. Claro, livre daquela presença que atrapalhava, que incomodava, que doía, com Lúcio sendo tão gentil e todas as demonstrações de amor que ele fazia conquistaram o coração de Esmeralda. Mas como? Como é que ela podia se apaixonar? Ela apavorou-se porque ele era o filho do assassino da sua família. Isso não podia acontecer, ela devia odiá-lo. Como é que ela pode? Como pode?
tal fera, tal assassino, criar uma criatura tão diferente, com sentimentos tão bons. Aquele jovem, ele era bom, ele era calmo, ele era justo, ele era carinhoso. E ela estava completamente apaixonada. Sempre que ela fechava os olhos, uma voz íntima lhe recomendava perdoar, perdoar e esquecer todos aqueles fatos tão dolorosos. Naquele período, o jovem recebeu uma promoção. Ele precisava ir para a Judéia, né? Aquela irredutível nação que foi conquistada pelos exércitos. Lá, a Judéia era um cenário de muitas riquezas e também de muita rebeldia. E ele não queria ir só. Não ia só de jeito nenhum. Ele só ia se fosse com Esmeralda. E aí ele passou uma carta, escreveu uma carta ao pai que estava em guerra. O pai respondeu. Ele era filho único. O pai não querendo ir de encontro ao filho, ele aceitou. Mas sempre disse: filho, não era essa mulher, não era esse o casamento que eu queria para você. Quando você acabar, quando você se enjoar dela, deixa comigo, que eu resolvo o caso dela da minha maneira. Lúcio, cada vez mais impressionado com a crueldade do pai, rasgou essa carta, casaram-se. E ele rasgou porque ele não precisava Esmeralda ver, saber, perceber que o pai a tratava e a enxergava dessa forma tão ruim. Claro, eles casaram-se e ela foi se despedir da família dela, daqueles ciganos que eram a família dela. Certo? Na hora que ela abraçou aquele ancião mais antigo, que tinha sido o grande responsável pela formação, os olhos do velho, aquele velho cigano, entraram em transe. E de seus lábios saíram palavras proféticas. Tomarás por teus pés e tua vontade, minha querida. Uma força maior, aquela que emana do Criador, guiará a tua volta. Nesse momento, ela preocupou-se. Mas eu sou casada, eu sou agora uma patrícia romana. Eu não quero voltar. Eu quero ter meus filhos, eu quero seguir com minha vida, com meu marido. E isso incomodou-a por um bom tempo. O trabalho que ela fazia que o marido fazia, devido ao trabalho do marido lá na Judéia, ela tinha conversas muito fúteis com pessoas que ela não gostava, e ela sempre tentava passar alguma mensagem positiva, sempre tentava ensinar aquelas pessoas que o mundo é feito de amor, que é feito diferente. E ela pensava, né? Poxa vida, o passado jaz morto e enterrado. Finalmente acredito haver suplantado a tragédia da minha vida. Eu amo, sou amada, possuo tudo que o dinheiro e o poder podem proporcionar a uma mulher em termos materiais. Então, por que essa sensação de vazio, de ausência de plenitude? De onde vem essa saudade estranha que me assalta o coração, chegando suavemente, sem que eu saiba de quem ou de que sinto falta? Vejam, pessoal, uma saudade de algo que ela não sabia o que era. Aquele chamado, já cutucando, já dizendo: precisamos de você. Nesse momento, chega uma escrava e diz: senhora, a liteira já está pronta. O que queres que façamos? E aí ela sai, né, sai da liteira, indo para onde ela ia. No meio do caminho, ela sente que a liteira para. Né? Para, os escravos param, ela pergunta a uma criada: o que é que está acontecendo? A criada diz: senhora, é aquele profeta hebreu, aquele rabi, aquele que cura os doentes, aquele que levanta os mortos. E ela desceu, sentindo que precisava falar com ele, desceu da liteira e foi caminhando. Nesse processo de caminhar, as pessoas abriam para ela passar. Ela era uma patrícia romana, então aquelas pobres criaturas que estavam ali abriam para ela passar. Ela ia, e aí ela se encontra com Jesus. Ela vê aquele ser, aquela pessoa tão forte, tão poderosa e ao mesmo tempo tão serena e tão bela. Jesus falava de um amor ao qual a humanidade não estava acostumada. Aquelas palavras eram referentes a uma vida futura.
uma vida que aquelas pessoas não pensavam que pudesse existir. E ela se preocupava. Será que ele não sabe o que está acontecendo? Será que ele não sabe que essas palavras assustam e ele pode ser preso? Ele pode ser até morto? Naqueles olhos claros de Jesus, ela encontrou os caminhos e trilhas do perdão incondicional, expurgando os derradeiros venenos da mágoa e do ressentimento, abrindo espaço para a missão que lhe iluminaria os dias. Naquele momento. Naquele instante, aos pés do mestre, ela ajoelha-se para Jesus. Uma visão ela vê. Esmeralda cigana, envolta nos trajes da gente que acolhera como filha amada, levando as palavras de Jesus, o Senhor agora da sua alma, às mais distantes paragens. Foram horas de encantamento. Escutando-o, reviu-se no mundo espiritual, preparando-se para a tarefa de renúncia e amor. Ao voltar para casa, encontra o marido preocupado. Onde você estava, Esmeralda? Eu já estava organizando aqui algumas pessoas para ir buscar você. E ela sente que não é o momento de falar para o marido sobre Jesus, que no momento certo ele iria conhecer as palavras do mestre. Dias depois, naquelas paragens, o sogro estava passando por aquele ambiente, ele adentrou-se à casa, confortável e rica. Fitando, envelhecido e rude, ela apiedou-se, compreendendo naquele momento a infância daquela alma atada ao materialismo. Nesse momento, ela sente que Jesus jamais estivera tão perto e tão presente na sua existência, ao perceber toda aquela dor daquela criatura tão violenta. Ouvindo, ela conheceu-lhe os ainda sombrios caminhos da alma. Aquela pobre criatura, pesadamente atada às necessidades da matéria, alheia aos sublimes desígnios do espírito. Só se interessava em poder, riqueza, posição social, a opinião dos outros. Ele era prisioneiro de ilusões, subjugado pelas próprias atrocidades que cometera e aprovara. Ele sequer se apercebia da sua real condição, o quão pecador, o quão devedor aquela alma era. Muita dor, muito sofrimento. E nessa dor, nesse sofrimento, por várias noites, o sogro gritava e não conseguia dormir. Em uma dessas vezes, eles, assustados com todo aquele terror, com todo aquele grito, os esposos, adentraram o recinto, tentando acordá-lo, que ele parasse com aquele grito, que ele voltasse daquele pesadelo tão forte. Foi aí que Esmeralda enxergou todas as companhias espirituais que assediavam aquela pobre alma, sedentas de vingança, as vítimas da sua ferocidade. Meu Deus, eram tantas vítimas, tantas pessoas que estavam ali, atacando aquele coração, atacando aquela alma tão ainda inconsciente. Ela pediu que o esposo se retirasse, sentou-se em uma cadeira, uma poltrona que estava lá, e começou a orar. Orou pedindo que os espíritos ajudassem aquela pobre alma. E ela percebeu várias luzes, vários espíritos que entraram e iam trabalhando, aplicando passes calmantes, conversando com aquelas almas, com aqueles espíritos que estavam ali, inclusive a mãe dela. A mãe dela também estava lá. 3 anos depois, a doença assumiu a função de prender ao leito o indomável conquistador romano. Ele estava sofrido, ele estava doente. Aquele corpo que era musculoso, ele estava com chagas pestilentas, pútridas úlceras, que nunca, de forma alguma, não havia remédio que fizesse cicatrizar. Os amigos, antes muito presentes naquele universo de maldade, afastaram-se. Os servos evitavam cuidar dele. De longe se sentia o odor das chagas. Apenas 2 pessoas o acompanhavam durante todo esse momento. Esmeralda e a mãe de Esmeralda. Ali, sempre acompanhando
aquele espírito sofredor. Suave e perseverantemente, Esmeralda começou a apresentá-lo a Jesus, repassando-lhe sublimes e libertadoras lições. De início, ele era descrente, receoso, não queria ouvir aquilo, mas ele foi, com a perseverança de Esmeralda, com o trabalho de Esmeralda, ele foi se deixando envolver pela consoladora presença do Mestre, terminando, por fim, ao albergá-lo no coração. Aquela alma muito sofrida tinha aceito Jesus. E aquele processo, onde Esmeralda doutrinava o sogro, também estava doutrinando todos aqueles espíritos que acompanhavam aquela pobre alma. Desencarnado o sogro, ele morreu, ele veio desencarnar, gratamente constatou que aquela criatura que ia era muito diferente daquela cuja lembrança a aterrorizara na infância. Aquele violento, aquele monstro, não era mais aquele. Ele tinha se transformado, ele tinha acolhido, aceitado aquela presença do Cristo no coração. Ele se arrependeu sinceramente de tudo que ele tinha feito, resgatando, através do sofrimento resignado, grande parte dos seus débitos. E não apenas isso, ele também contribuiu positivamente para o esclarecimento e iluminação de grande parte dos seus obsessores, tão infelizes ou até mais infelizes do que ele mesmo. 6 meses depois, o amado esposo encerrava sua missão terrena, tendo servido como elo de ligação entre a traumatizada menininha e o seu algoz, viabilizando o bem-sucedido processo que culminaria com a modificação de uma alma profundamente devedora e a consagração de outra ao amor incondicional. Nesse momento aqui, pessoal, eu queria dar uma paradinha rápida. Veja que o papel do Lúcio era de elo de ligação. Ele precisava juntar 2 pessoas, uma alma muito devedora, um monstro, precisava aprender, precisava cumprir, precisava pagar tudo aquilo que ele precisava pagar. E a consagração de outra alma ao amor incondicional, de uma menina traumatizada, para aprender a perdoar. Quantas das pessoas passam na nossa vida que funcionam como elo de ligação, que nos proporcionam a oportunidade de resgatar nossos débitos, que nos proporciona a oportunidade de demonstrar todo o amor que nós podemos demonstrar. Pense sobre isso. Quantas pessoas passam na nossa vida que são elos de ligação para algo muito maior? Foi quando ela percebeu que a hora chegara. Ela sabia, diferente por dentro, apta agora para a árdua missão de toda uma existência. Orou pelo esposo amado, que lhe proporcionara amparo e ternura. Orou pelo sogro, que lhe servira de instrumento de aprendizagem e evolução, pois exercitara a maior das conquistas, o perdão. Pelos benfeitores espirituais, pelo mestre amado que lhe ensinara o caminho e a verdade da vida. Ao orar pelo sogro, ela estava exercitando o perdão. Ao acompanhar o sogro, ela estava trabalhando e exercitando, testemunhando, vivendo o perdão em toda a sua plenitude. Rapidamente, ela se desfez do imenso patrimônio, destinando quase tudo aos necessitados. Ela só precisava de uma pequena quantia para as despesas de viagem. De nada precisaria a não ser do Cristo. E a divulgação da sua doutrina exigia somente o maior dos bens, o amor. Ela foi no baú, né, que ela tinha, o vestido, ela vestiu-se com aquele vestido que tinha sido aquele vestido que ela usou quando conheceu o esposo amado. Ela sabia onde os ciganos estavam, porque ela encontrava com eles nos sonhos. Ela foi, encontrou eles e incorporou. Estavam dançando, como sempre, e ela incorporou-se à dança, como se nunca houvesse abandonado, retornou àquele grupo, como aquele ancião profetizara. Aqueles últimos anos resumiam-se em preparo
para a divulgação da Boa Nova. Aquela caravana continuou a viajar, a muitas terras conduzindo o sedutor encanto e magia do nômade povo. Aquela caravana, em especial, ela contava com a presença belíssima de uma mulher de olhos verdes e longos cabelos negros, de suaves mãos, cujo contato aliviava as dores do corpo e da alma, e de terna e sábia voz. De forma doce e enérgica, paciente e perseverante, espalhava a boa nova, levando Jesus às almas que por ele ansiavam, aos que se debatiam nos abismos da desesperança e da descrença, e a destinação maior para o ser humano. Viajando, Esmeralda levou as palavras do Mestre a lugares distantes, amparando e consolando. Candeia na noite escura, assim ele o dissera. Pessoas queridas, essa história de Esmeralda, ela nos faz refletir sobre o trabalho, a preparação para a execução da obra do Mestre Jesus. Veja que Esmeralda, ela passou por um processo. Ela precisou exercitar o perdão para aprender. Ela precisou se descobrir. Ela precisou se preparar para aquele trabalho tão importante, que seria levar as palavras do Mestre. Que Deus nos abençoe. Eu passo a palavra para o Sr. Luiz. Bom, meus irmãos, como sempre, agraciados com a presença do Bruno, nos trazendo essa bela história de redenção, onde o amor transcendeu ao ódio, ao rancor, à vingança, tanto para ela quanto para tantos outros que viram o exemplo da sua renovação, do seu espírito renovado, confirmando que o amor é o maior dos exemplos que nós podemos ter para nos redimirmos, para nos modificarmos. Muito bem, Bruno, a sua informação, a sua palestra. São histórias que estão, muitas vezes, no anonimato, não é? E, para nós, é muito gratificante ter conhecimentos cada dia para nós novos e fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança de que o amor realmente é que constrói. E vamos pedir que você, por favor, faça a prece de agradecimento. Senhor Jesus, Mestre amado, querido, eu te agradeço por essa oportunidade que nós temos de, mais uma vez, conversarmos, discutirmos, de forma muito tranquila, entendendo a história de uma das tuas apóstolas anônimas, pessoas essas anônimas, feito vários de nós, que trabalhamos devagarzinho, simples, cada um fazendo a sua parte para que esse mundo seja um mundo melhor. Sempre, Senhor, guiados pela tua doutrina, guiados pelo teu amor. Que todos nós saibamos utilizar, saibamos perdoar, possamos perdoar do fundo do nosso coração, exercitando essa prova tão forte, esse testemunho tão forte de fé e crença no mundo cada vez melhor. Eu te peço, Senhor, que coloque cada vez mais no coração das pessoas essa capacidade de amar e de perdoar. Protege-nos, Senhor, nesse momento tão forte, tão importante do nosso mundo, do nosso planeta. Cobre-nos com tua bênção, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecidos pela oportunidade desta luz, dessa noite de glória para todos nós, encerramos os trabalhos da noite na sua primeira parte, desejando uma boa noite a todos. Muito obrigado ao Bruno
e volto sempre.